Estamos aqui na companhia do ator, diretor, que você divide a direção desse espetáculo Cachorro, que se recusou a morrer, com o querido Delson Antunes. O Delson, a também, gente dividiu né? a direção. E queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa experiência. O Freud ele teve um livro que fez muito sucesso no início, final do século XIX, início do XX, foi a interpretação dos sonhos, e não foi à toa, né? De certa forma, o título desse espetáculo tem a ver com o universo onírico. Total. Você poderia falar um pouquinho para a gente dessa experiência? Na verdade, assim, todo o meu trabalho de pesquisa, os 3 solos que eu fiz e mais esse, eles envolvem essa questão do rompimento da realidade com o universo Sim. onírico, né? Passeando um pouco por uma linguagem próxima do surrealismo, desde o Arthur que eu fiz, passando pelo Édipo, o Cícero. Assim, o título desse espetáculo, ele me veio num sonho. Curiosamente, ele me veio num sonho, na contracapa de um caderno cheio de rabiscos, e tinha lá esse título, O Cachorro que se recusou a morrer. Eu anotei aquele time, curiosamente, eu anotei aquele título assim, e não tinha a menor ideia do que aquilo representava, né, simbolicamente para minha psique, né? E aí eu comecei, tempos depois, a fazer a edição dos áudios do meu pai, que quando eu gravei também há muito tempo atrás, já próximo da morte dele, eu não tinha ideia de que eu utilizaria isso num espetáculo. Sim, sim. E aí gravando os áudios, fazendo a edição, ouvindo e tal, fazendo a transposição, né, que estava em cassete, eu transpus para CD, depois a gente transpôs para links, tinha uma frase que ele falava: meu filho, eu não era tratado como caixeiro, porque ele foi caixeiro viajante. Eu não era tratado como caixeiro, mas como cachorro. Aí eu falei, caramba, cachorro, ele é esse cachorro. Ele é o cachorro que se recusou a morrer porque, de alguma forma, ele continua vivo. Não só nesse trabalho, mas, por exemplo, simbolicamente, a própria pesquisa do padre Cícero que eu fiz abarca um ser que tem um quê de ser um grande pai, né? Então a figura pai está um pouco presente no meu trabalho. E nesse trabalho, o arquétipo do pai. E nesse trabalho é o pai físico, né? O pai. E aí eu fiz essa associação. Várias pessoas que estavam, inclusive, entrando na equipe me perguntaram: mas por que esse título, Samir? Aí eu explicava isso, né? Que de alguma forma é um cachorro, esse cacheiro que foi tratado como cachorro, né? Com o sotaque que ele fala, ele está presente, né? E ele divide o palco comigo, né? Através das suas falas, através da representação que eu faço dele também enquanto personagem, né? Então foi essa a razão do título, né? Que veio num sonho. E depois veio estar também num livro de poemas, né? Pois é, aí titulado Retorno de Netuno. O Retorno de Netuno foi um livro de poemas, alguns aforismos e alguns contos que eu compilei durante a pandemia. Porque eu já tinha muita coisa na gaveta escrita já, e eu estava sempre adiando essa questão de publicar isso com aquela preguiça, né? Não era minha tarefa essencial, quer dizer, essencial, assim, básica, né? Eu sou basicamente uma pessoa do teatro e que escrevia. E aí na pandemia eu falei, bicho, é agora ou nunca. Aí eu abri a gaveta e fiz uma compilação de poemas que vão desde os 20 anos, que eu tinha 20 anos quando eu estava fazendo faculdade de comunicação, e eu me lembro que eu tive um professor de literatura que eu mostrei um poema para ele que ele gostou. E aí esse poema está no livro. Na verdade, não foi 20, não, foi 18 ou 19 anos. E aí, quer dizer, esse poema está no livro como poemas bem mais recentes, né? E aí eu fiz uma compilação desse trabalho e lancei, fiz 2 lançamentos virtuais em 2019, e depois a gente fez 2 lançamentos presenciais, quando a pandemia baixou, a gente fez até hoje eu tenho alguns exemplares ainda guardados, e foi um retorno, assim, esse retorno esse título também é um título bem simbólico, porque eu já estudei, já trabalhei com astrologia,
Então o retorno de Netuno também, a semelhança do surrealismo, é um retorno que não se realiza, porque é um retorno utópico, é um retorno de um sonho, porque os planetas, eles têm retornos. Então, por exemplo, o Saturno, ele retorna para o seu mapa natal. Quando você nasce, você tem o Saturno lá num determinado ponto, num determinado signo, numa determinada casa. Sim. Quando você começa a entrar nos 30, 28, 29, ele retorna para esse ponto original. E aí ele faz um saldo da sua vida, é a famosa crise dos 30. Né? Então é o chamado retorno de Saturno. O Urano, ele tem um retorno aos 40, também tem uma crise que não é tão conhecida como a crise dos 30, que é a crise dos 40. O Netuno, ele leva aproximadamente 116 anos para fazer esse retorno. É um planeta, porque a gente chama planeta pesado, a órbita dele é muito grande. Né? Então é um retorno que ninguém alcança, ninguém chega aos 120 anos dizendo, poxa, agora eu... Né? E o Netuno está associado à arte, à espiritualidade, né? Toda essa parte psíquica do onírico, né? Dos sonhos, do inconsciente, né? Das doenças mentais também. Ele pega todos os lados, positivos e negativos. Né? E aí esse retorno de Netuno foi um título simbólico, com uma licença poética que eu usei para colocar nesse resgate dos meus escritos, né? Que estavam ali no fundo da gaveta e que eu pude dar vida a eles. Né? E esse título, o do Cachorro que se recusou a morrer, ele fecha um poema. Eu escrevi um poema que fecha com esse título, né? O Cachorro que se recusou a morrer, que nesse caso do poema nem faz uma referência ao meu pai. Né? Interessante. Só nesse trabalho cênico mesmo. Né? Agora, a sua trilogia, Teatro, Mito e Genealogia, você trabalha muito com os conceitos, né, e prática de Antoine Artaud. Uma pessoa que admirava também muito a obra do Artaud era a nossa saudosa Nise da Silveira. Sim. O Artaud tinha uma frase muito impactante, que ela até utiliza no livro Imagens do Inconsciente, a Nise, diz assim, o ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos. Né? Como é que foi essa influência do Artaud na concepção dessa trilogia? Pois total. Inclusive nesse, que é o menos artodiano dos meus trabalhos, ele está presente na forma, digamos, mais essencial, né, da narrativa, na pungência, na intensidade. O Artaud, que foi o primeiro solo que eu fiz, que não foi concebido para ser um solo, quando eu acabei fazendo o meu mestrado em cima de Artaud. Eu fiz um estudo comparativo entre o Rubens Correia e o Artaud. Claro que eu já gostava do Rubens, mas o meu mestre na época, o Antônio Mercado, que nem está no Brasil mais, ele falou, Samir, você fala fluentemente, lê francês fluentemente? Eu falei, não. Apesar de eu depois até ter conseguido traduzir vários textos, né? Um amigo meu que estudava francês, ele traduziu para mim alguns livros do Artaud em francês. Ele falou, então é legal você fazer um paralelo com alguém do Brasil, influenciado pelo Artaud. Aí eu fiz esse paralelo, eu era um grande admirador do Rubens Correia, eu já tinha visto o espetáculo dele, e aí eu fiz um estudo comparativo, né? A minha tese foi em cima, minha dissertação foi em cima disso. E quando eu acabei a dissertação, eu queria fazer um trabalho prático sobre o Artaud. E eu assim comecei a reunir uns 3 amigos, um ator, uma atriz, para a gente fazer uma compilação do que seriam alguns personagens da vida do Artaud, falando do Artaud, que era o psiquiatra dele, o Gaston Ferdier, que foi o psiquiatra supostamente que salvou ele, mas não foi bem assim, mas representou um pouco isso na história do Artaud. A Anaïs Nin, que era filha de um psicanalista por quem ele teve um amor platônico, e o Jean-Louis Barrault, que era um diretor de teatro e de cinema que também passou pela vida do Artaud, e o próprio Artaud. E a gente começou a fazer esses ensaios, aí chegamos a apresentar umas 2 vezes em hospitais psiquiátricos, com uma receptividade muito boa, mas aí essas pessoas não puderam continuar. Né? Uma ia ter filho, o outro foi fazer televisão e eu fiquei sozinho. Falei, puxa vida, eu já estou com um trabalho caminhado. Eu já estava fazendo uma pesquisa
sobre o Arthur, assim, em cima de tudo que eu já tinha estudado dele no meu mestrado, né? Falei, não vou parar. E aí, como eu não tinha mais data para estreia, eu fui estudar o Arthur na prática. Fui fazer yoga, fui fazer meditação, fui estudar taoísmo, fui estudar budismo, fui estudar tai chi chuan. Algumas técnicas que o Arthur citava, meio en passant, nas suas associações com o teatro oriental. E aí eu construí um espetáculo, uma colcha de retalhos de textos do Arthur, e continuei fazendo essas pesquisas, essas apresentações muito pontuais em algumas instituições psiquiátricas, né? Assim, sempre com muita receptividade, com debates, com mesa redonda, até que eu estreei num espaço também alternativo ali na Lapa, em 2001. O Casarão Cultural dos Arcos, que fica ali do lado da Casa do Tá na Rua, não existe mais hoje. Não existe mais hoje. E ali eu pude experimentar esse espetáculo em toda a sua pujança, porque era um casarão que tinha uma sacada, né? Ficava de frente para a rua, era um espaço bem anticonvencional, porque aquilo tinha sido um cinema antigamente. E aí eu fiz o Arthur ali, com um cenário bastante rústico, que eu peguei inclusive lá no Hospital Pedro II. Sim. A gente visitou uma ala lá, e eu peguei uns objetos, um carrinho antigo de hospital, umas 2 mesas, uma cadeira antiga também daquelas de encosto assim, e esse era o meu cenário do Arthur. Bom, resultado, a gente começou a fazer o espetáculo lá sem muita perspectiva, e aí eu chamei os críticos para assistirem. A Bárbara Eleodora gostou do espetáculo, falou bem de mim. No dia seguinte, a Globo News estava me ligando, o jornal não sei o que estava me ligando, e o espetáculo foi um divisor de água na minha vida. Quer dizer, aí recebi convites pelo projeto Sesc Palco Giratório, apresentei em vários estados, fiz... a gente, no Sesc, você fazia o espetáculo, dava uma oficina, então eu comecei a praticar aquelas técnicas que eu havia praticado comigo mesmo, né? E, quer dizer, o Arthur foi um divisor de águas na minha... Nada deu tão certo quanto o Arthur na minha vida, né? Foi uma coisa absolutamente surpreendente, mas e que nasceu do acaso, porque eu não queria fazer um solo, né? E aí, então a influência do Arthur nesse espetáculo, propriamente, que falava da vida dele, era total, né? Na questão física, na questão dos textos, do que a gente falava da psiquiatria, assim como da poesia, do teatro, enfim, né? E foi assim, no Édipo, eu continuo a falar, você vai fazer uma outra pergunta? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma paradinha agora, e daqui a pouquinho vamos falar sobre esses espetáculos de 2018, 2019, 2001, né? Que inclusive é o julgamento, né? Esse foi o... E daqui a pouco a gente retorna com Samir Murad.